Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Você vai ver agora no Band Cidade. Cientistas afirmam que a obesidade ajuda no desenvolvimento do câncer de mama. Período de estiagem prolongado prejudica a agricultura e pecuária. Produtores rurais se preparam para o plantio de soja da safra 2014 e 2015. Cruzeiro é goleado pelo Flamengo e Atlético vence o São Paulo jogando em casa. O Band Cidade está no ar. Boa noite. Continua o incêndio que atinge a reserva do Panga, a 30 quilômetros de Uberlândia. Os bombeiros contam com a ajuda de um helicóptero para detectar os focos. A área incendiada fica a pelo menos 30 quilômetros de Uberlândia na MGC 455, que liga a cidade a Campo Florido. O fogo teve início na manhã da última sexta-feira e já consumiu o equivalente a 30% da área. Ontem, domingo, teve um grande foco de incêndio aqui. A nossa equipe ficou aqui até praticamente a virada do dia, quase meia-noite, e o fogo tinha acabado. Agora, nesse horário, nós temos a notícia que voltou na parte da tarde de novo o incêndio. O fogo já atingiu quase 160 hectares da área pertencente à Universidade Federal de Uberlândia. Os militares do Corpo de Bombeiros solicitaram a aeronave da Polícia Militar para controlar as chamas e para ver onde tem focos de incêndio ainda. Acionamos aí o helicóptero para dar apoio para a gente aqui, justamente fazer um sobrevoo, verificar as frentes, para verificar se vai ser necessário o apoio, inclusive, do prévio incêndio, que está baseado em Curvelo e também no norte do estado, para poder estar trazendo os aviões e o helicóptero que tem especializado em incêndio florestal. Para auxiliar nos trabalhos, a Universidade Federal de Uberlândia e fazendeiros da região empenharam caminhões-pipa. Tomar cuidado justamente para aquele pedaço de cigarro jogado a esmo pelo vidro do carro, um pequeno foco de incêndio que deixou de ser apagado, ou mesmo aquele passo que o cara quer limpar e fala assim, vou botar fogo que é melhor. Esse momento não está propício. Domingo foi celebrado o Dia da Padroeira do Brasil. Fé e muita devoção no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia. Pelo menos 20 mil pessoas estiveram na paróquia de Nossa Senhora Aparecida durante a celebração do Dia da Padroeira do Brasil aqui em Uberlândia. Em todo o país, devotos se uniram em fé e devoção para celebrar a Santa Nacional. Eu ia todo dia na igreja, era só uma capelinha, Então eu ia e fiquei muito tempo aí também. Decisão de ficar de uma vez, Essa fé se renova em crianças e também jovens, como em Alain, que aos 23 anos se mantém sempre presente na intimidade das celebrações da igreja. Então, a devoção à Nossa Senhora Aparecida, eu trago desde família, desde os meus pais têm bastante devoção com Nossa Senhora Aparecida. Em coro e oração, os devotos acompanharam a imagem e procissão em cada uma das 8 missas celebradas na diocese neste domingo. Olha, essa celebração se torna muito importante para a nossa diocese, porque o santuário é uma igreja diocesana, é uma igreja onde está voltado para a fé e a devoção do povo. Ela não tem limites, ela atende toda a diocese. A história da santa é cercada de graças recebidas pelos seus fiéis. Logo em seu encontro, em 1717, em uma pescaria não bem sucedida, a descoberta da imagem da santa proporcionou a multiplicação de peixes e a prosperidade no trabalho de João Alves e outros pescadores. E por isso nós já estamos trabalhando para os 300 anos da aparição da imagem, que vai acontecer em 2017. Aí será o jubileu dos 300 anos. Nós estamos em contato com o Santuário de Aparecida porque eles estão fazendo um trabalho nas dioceses, trazendo a imagem onde tem o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e isso para o ano que vem deve acontecer aqui para nós. Nossa Senhora.
O assunto agora é saúde. Se você está acima do peso, é bom tomar cuidado. Gabriela Almeida, qual a recomendação desta vez? Boa noite. Boa noite, Natália. É que no mês em que se comemora o Outubro Rosa, a gente lembra de uma descoberta importante. É que os cientistas afirmam que a obesidade aumenta as chances de uma pessoa desenvolver o câncer. Por isso, homens e principalmente as mulheres podem se prevenir melhor contra a doença. O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só este ano foram 57 mil novos casos no Brasil e 13 mil mortes em decorrência da doença. Há 3 anos, Marisa Helena entrou para a estatística. Aos 48 anos, descobriu um tumor no seio. Eu pedi um tempo, porque a gente fica abalada. Fui viajar até para o Rio, que a minha irmã mora lá. Marisa não tem histórico familiar da doença. O que provocou o tumor nela, não há como saber. Mas o que a ciência já descobriu foi um fator que pode contribuir e muito com o surgimento do câncer de mama, a obesidade. De forma bem simplificada, a gordura alimenta o tumor. De acordo com a oncologista Rosekeila Nomelini, os pacientes obesos também apresentam as formas mais agressivas da doença. Principalmente após a menopausa, a principal fonte de produção de hormônios femininos, que o principal hormônio feminino é o estrógeno, são os ovários, Depois da menopausa, com a parada de produção do estrogênio pelos ovários, a principal fonte produtora seria a periferia, então gordura, fígado, cérebro, músculo, e a principal dessas fontes é a gordura. A expectativa da Organização Mundial da Saúde para o ano que vem é que 2 bilhões e 300 milhões de pessoas estejam com excesso de peso e outros 700 milhões com obesidade. No ranking, o Brasil ocupa a posição de número 77. Não adianta você ter uma dieta muito rica em proteína e muito pobre em carboidrato, ou uma dieta somente rica em fibras na questão das hortaliças e das verduras. Então a gente precisa de um pouquinho de cada coisa. De acordo com a nutricionista, o grande problema na alimentação dos obesos é o desequilíbrio dos nutrientes. Uma alimentação do obeso, normalmente falta uma coisa que é fundamental para o processo vamos dizer, de não toxicidade no organismo, que são as frutas e as verduras. A busca pelo peso ideal e a frequência na realização dos exames podem garantir o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento. Manter uma alimentação saudável, praticar exercício físico, para manter um bom índice de massa corporal. Outros fatores de risco que levam ao câncer de mama seria a radiação, que seria como prevenção evitar, radiação na área torácica. Por este ser o mês de prevenção ao câncer, várias atividades serão realizadas em Uberlândia. O objetivo é alertar a população sobre as formas corretas de se evitar o câncer de mama. Alice luta contra o câncer de mama há 1 ano. A descoberta da doença foi um baque na sua vida, mas hoje ela convive com o problema em autoestima. Eu descobri em maio do ano passado, através do meu braço. Meu braço inchou muito, eu fui fazer um exame de rotina, aí fiz a mamografia e descobri que eu estava com câncer de mama. O Hospital de Câncer em Uberlândia atende cerca de 6 mil pessoas por ano. A maior incidência é de câncer de mama. Profissionais e voluntários do hospital estão planejando várias ações para o Outubro Rosa. O movimento começou nos Estados Unidos há 17 anos e daí em diante, outubro se tornou o mês nacional de prevenção do câncer de mama por meio de aprovação do Congresso americano. No Brasil, o movimento existe há 12 anos. Renato é diretor do grupo Luta pela Vida e afirma que esta manifestação ajuda a conscientização das pessoas. O Outubro Rosa é um momento importante da sociedade se conscientizar da importância da prevenção do câncer de mama. Segundo esta médica, não existe uma prevenção para o câncer de mama, pela variedade de fatores de risco. Na realidade, o câncer de mama é um câncer de difícil prevenção, porque ele conta com vários fatores de risco, como a idade, que é o mais importante, porque a gente sabe que a incidência do câncer de mama aumenta progressivamente com a idade nas mulheres, a raça, a gravidez
após os 30 anos, o início da menstruação abaixo dos 12 anos, o fato de não ter filhos e também nós temos a história familiar que conta com em torno de 10% dos casos de câncer, de incidência de câncer de mama. Este tipo de câncer não é uma doença exclusiva das mulheres. Os homens também podem ter o câncer de mama. Para se ter uma ideia, de 2007 a 2011, 1.116 novos casos da doença foram registrados em Uberlândia. 8 dos casos são masculinos. É raro, em torno de uns 2 a 3% aí da incidência, quando comparado com as mulheres, mas pode ter. E para intensificar as campanhas de prevenção e diagnóstico, o Grupo Luta pela Vida realizou no final de semana em Uberlândia uma caminhada que reuniu centenas de pessoas. No auge do mês de luta contra o câncer, o Outubro Rosa, o Grupo Luta pela Vida realiza uma caminhada para orientar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença e, acima de tudo, alertar para as boas práticas de vida. A gente aproveitou o Outubro Rosa para exatamente um mês em que as mulheres estão cada vez mais conscientes ou estão ficando cada vez mais conscientes da necessidade de adquirir bons hábitos de vida para evitar o câncer. Na atualidade, pesquisas apontam que principalmente os maus hábitos de vida, o sedentarismo e também a obesidade são determinantes nas ocorrências de câncer em mulheres. O próximo passo do Hospital do Câncer é se empenhar para começar a desenvolver pesquisas. Tem algumas famílias que fatalmente têm a genética, é o BRCA1, BRCA2, é o exemplo famoso aí da Angelina Jolie. Então essas pacientes estão fadadas a 80% ter câncer. Agora, na população em geral, 1 em cada 8 mulheres, 1 em cada 8 terá o seu câncer. E como que é possível não tê-lo, né, se você não tem uma predisposição genética? É diminuir a exposição a um hormônio chamado estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, se você tiver uma redução dessa exposição, você reduz drasticamente o seu risco de ter o câncer. Período de estiagem prolongado no Triângulo Mineiro já prejudica 2 setores fortes da economia. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Hora de ficar por dentro das vagas de emprego oferecidas pelo Cine de Uberlândia. Então anote aí para você começar bem a semana. 118 vagas para operador de processo de produção, salário R$ 1.246,09 mais benefícios, é preciso ter experiência de 6 meses. 114 vagas para auxiliar de linha de produção, salário R$ 928,80 mais benefícios. 5 vagas para auxiliar de linha de produção, salário R$ 880 mais benefícios. 2 vagas para técnico eletrônico, salário R$ 2.000 mais benefícios, é preciso ter experiência de 6 meses. 1 vaga para auxiliar de cobrança, salário R$ 822 mais produtividade mais benefícios, experiência de 6 meses. 1 vaga para recepcionista atendente, salário R$ 822 mais produtividade mais benefícios. 2 vagas para técnico de apoio ao usuário de informática, salário R$ 822 mais produtividade mais benefícios, experiência de 6 meses. 1 vaga para motorista de caminhão, salário R$ 944,78 mais produtividade mais benefícios, experiência de 6 meses. O Cine de Uberlândia fica na Praça do Balvilela, área central de Uberlândia. O período de estiagem prolongado no Triângulo Mineiro já prejudicou 2 setores fortes da economia, a agricultura e a pecuária. Os produtores rurais passam por momentos difíceis por conta da seca prolongada na região. Assim, precisam buscar medidas alternativas para alimentar o gado e irrigar as plantações. Quando você pega, por exemplo, a agricultura, o impacto não tem sido tão grande ainda, porque nós ainda estamos preparando o solo, ainda não tem nenhuma cultura implantada, porque se tivesse, estaríamos perdendo, estaria arcando com prejuízo. Olha, na verdade a gente pede que os produtores realmente conheçam o que é a sua atividade, ou conheçam os seus custos de produção, né? E é uma hora que a gente, vendo essa situação de seca, tudo, que a gente requer um certo cuidado, tanto no excesso de investimento, quer dizer, comprando máquinas, adquirindo os implementos e tudo, quer dizer, dê uma segurada justamente nisso, que analise sua planilha de custo, vê como é que está a sua margem aí. O
O período de estiagem prolongada já é uma preocupação, mas não só para este ano, também para o ano que vem, pois a falta de água já prejudicou a safra e deve prejudicar na safrinha. O que a gente tem mais visto, quer dizer, são vizinhos colaborando com vizinhos, quer dizer, aquele vizinho que tem uma abundância talvez um pouco maior de água, que ele tem um poço artesiano ou que ele tem um córrego que ele tira primeiro na captação de água. Segundo especialistas para a agricultura, a situação ainda não está tão crítica quanto para a pecuária, já que este é o momento de preparação para o plantio. Nós encontramos o seguinte, porque quando você acabava, a água diminuía nas aguadas naturais, você ia num APP, você fazia uma intervenção, você puxava uma mangueira d'água, você resolvia. E hoje isso é terminantemente proibido, as multas são muito pesadas, então a gente não mais faz essas intervenções, mesmo nos estados de necessidade, tá? Porque o poço artesiano é uma solução, mas uma solução de médio a longo prazo, porque hoje quando você vai furar, você acaba a água na propriedade. Se você for procurar a licença para perfurar um poço, ela vai demorar no menos 6 meses. Então, assim, por uma medida emergencial, o poço não soluciona mais. Quem já tinha, ótimo. Após 3 meses de vazio sanitário na capital federal, os produtores rurais estão para iniciar o plantio de soja da safra 2014 e 2015. O problema é a falta de chuva. A nova safra de soja do Brasil tem potencial para atingir o recorde entre 90 milhões e 96 milhões de toneladas, devido ao clima no centro-oeste, favorável para a plantação. Com o fim do vazio sanitário na região do Planalto Central, os agricultores estão à espera da chuva para iniciar o plantio. Os 700 hectares do São Genésio Miller já estão preparados para receber as sementes. O preparo do solo, correção, já colocada adubação no solo, já tem adubo. E o resto depois, conforme a cultura que a gente plantar, a gente faz o complemento da adubação. Aqui nesta propriedade, na região rural de Planaltina, no Distrito Federal, o produtor vai semear 2.500 hectares de soja. Desse total, 600 já foram cultivados, porque ficam em pivôs de irrigação. O restante ainda está aguardando a chuva chegar. Enquanto isso, as máquinas ficam paradas. A previsão é de que a chuva chegue a partir da próxima semana, apesar do sol forte e do céu azul na região. Torcer para que realmente chova, a erva daninha nasce e a gente consiga matar essa erva daninha e realmente começar o plantio da soja. Enquanto a chuva não chega, a assistência técnica recomenda cautela. A gente sugere aos produtores não plantarem antes de atingir pelo menos uns 100 milímetros de chuva. Nossas chuvas estão em torno de 30 milímetros acumulado, que ainda é insuficiente para plantio. Plantios agora, antes do dia 15, que é a previsão da chegada definitiva das chuvas, você corre o risco de plantar e ficar muito desuniforme. Além do clima, os agricultores estão de olho no mercado. A expectativa é de que a saca de soja não atinja os ótimos preços das últimas safras. Com a baixa oferta de animais para o abate, a arroba do boi deve seguir em alta. O mercado só deve voltar ao equilíbrio nos próximos 2 ou 3 anos. Este foi um dos temas do Encontro dos Encontros. O momento de baixa oferta de bois e de animais para reposição, em conjunto com a migração de pecuaristas para outras atividades e com o aumento do abate de fêmeas nos últimos anos, tem contribuído para a escassez na oferta de bezerros. Segundo este analista, o cenário não deve mudar a curto e médio prazos. Deve haver um preço do boi acima da reposição, acima da inflação. O preço da reposição também, por uma restrição de oferta ainda nesse período, também continuar subindo. Por mais que a gente possa ter uma certa acomodação desse preço em função de ter subido muito mais forte do que o do boi esse ano. A gente viu um preço de reposição bastante esticado esse ano, fato que pode ser, de certa forma, balanceado em médio prazo, mas o período de alta deve continuar acontecendo na nossa percepção. Com isso, a cotação da arroba do boi deve subir ainda mais nos próximos meses e chegar aos R$ 134 até o fim do ano. O mês de dezembro tradicionalmente eleva a demanda por carne bovina devido às festas de final de ano e ao aquecimento da economia com a entrada do 13º. No mercado externo, a valorização do dólar deve ampliar ainda mais as exportações. Para os analistas, com o aumento do poder de compra dos produtores, as relações de troca são favoráveis e o momento é considerado ideal para investir na atividade. Os
os investimentos são necessários, né? A gente fala aí não só em adubação do capim, adubação do grão para a produção de grão para alimentação do animal, mas investimentos também em outros aspectos relacionados à nutrição, sanidade, genética, mão de obra e manejo principalmente, né? A gente precisa aumentar a produção por área, visto que a margem aí é bastante apertada nas atividades pecuárias. Você vai ver daqui a pouco no Band Cidade. Cruzeiro é goleado pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Os gols você acompanha depois do intervalo. Eu volto já. O Band Cidade está de volta e o assunto agora é futebol. Ronei, boa noite. Como foi a rodada do Brasileirão para os mineiros? Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, para o Cruzeiro foi terrível, né? O time enfrentou o Flamengo e perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Desta vez, o placar até surpreendeu. 3-0. Maracanã com mais de 40 mil torcedores para verem o líder Cruzeiro e o Flamengo, que queria derrubar uma máxima desse campeonato. Contagiado pela nação rubro-negra, o Flamengo abriu o placar aos 13 minutos para o desespero de Dedé. 1-0 contra o bicho Papão Mineiro logo no início do jogo. Já era muito mais do que eles imaginavam. Os visitantes ficaram assim e pareciam não reconhecer o time que entrou em campo. Erros bobos na defesa e falta de pontaria no ataque. Antes do 2-0, Marcelo Moreno desperdiçou mais uma chance. E lá atrás, um erro infantil, indecisão de Fábio e Manuel. Esperteza de canteiros. A bola era nossa, né? E ali a bola ainda estava dividida, o Manuel tentou segurar o máximo ali para que eu pudesse sair, mas mesmo assim ele conseguiu ainda com a perna direita tirar a bola e aí tirou de mim e conseguiu fazer o gol na sequência. Placar definido, vitória do Flamengo garantida. Já estava bom demais. Mas a data era de quem mesmo? Então, faltava mais um para o menino Igor ter um Dia das Crianças perfeito. Sem dúvida, uma derrota surpreendente do Cruzeiro, não pela derrota em si, mas pelo placar de 3-0, resultado de falhas individuais. Foi realmente uma tarde terrível para os jogadores de defesa do Cruzeiro e com essa derrota o time teve aí reduzida aí a sua vantagem em relação aos concorrentes. De qualquer maneira, continua ainda com uma certa tranquilidade, mas é bom já se prevenir e evitar que novas derrotas aconteçam para que o Cruzeiro não dê de mão beijada aí o título do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro jogou em casa contra o São Paulo. O Galo não deixou a oportunidade passar e venceu o time paulista. No final, o resultado foi 1-0. Estava quente, mais de 35 graus. Estavam cheios de desfalques os dois times. Vencer era preciso. E começa a rolar a emoção no campo da Band. Tá aí um pecado de primeiro tempo sem gols. O São Paulo a explorar os contra-ataques. O Oswaldo tocou direitinho para o Pato, que fez uma bela jogada com muita categoria. E aí bateu. E aí apareceu o ótimo goleiro Vitor, evitando o primeiro gol do São Paulo. Um argentino a comandar o Galo. Sobrou o estilo a Luan. Só estilo. Furou o Luan. Ele pulou bonito, cheio de estilo, mas não achou a bola. Um lance agudo. Foi falta de Pato no zagueiro. Mas valeu ressaltar. Aí, ó, foi falta mesmo. Ele empurra o Ed Carlos, mas a jogada foi muito boa do Reinaldo e principalmente a antecipação do Pato. Só que ele usa o cotovelo e faz a falta em cima do zagueiro. Boa parte do primeiro tempo sem gols, culpa deles também. Ceni de um lado, Vitor do outro. Vai bater, bateu pro gol, pra defesa do Vitor. Em busca dos seus objetivos, em busca da vitória. Allan Kardec, faltou detalhe para o tricolor. Olha o Allan, bateu pro gol, ela vai pela linha de fundo. Teve mais disposição o Atlético Mineiro e foi premiado com uma grande jogada, com um gol pra lá de importante. Já fez o toque pro Luan, vai sair o gol, bateu pro gol. Gol do Atlético do Galo. Há 10 rodadas para o fim, o Atlético sonha, agora um pouco mais alto. A gente pode chegar assim, vamos com cautela aí fora de casa, precisamos vencer fora de casa, porque dentro de casa a gente é forte.
Grande vitória e o Galo agora no G4 do campeonato. E pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, o América venceu mais uma. A vítima da vez foi a Portuguesa. Jogando em casa, o Coelho bateu o time paulista por 3-1. Confira os gols. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Raul avança pela esquerda e cruza. Cho, entre os zagueiros, faz América 1-0. Aos 28, Gilson tabela com Williams. Ele serve Cho e toca na saída do goleiro. América 2-0. Aos 40 do segundo tempo, Gabriel Xavier rola para trás e Serginho chuta rasteiro para diminuir. 2-1. No finalzinho, o artilheiro Obina corta a zaga e manda uma bomba. Final, América 3, Portuguesa 1. O Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. A gente volta amanhã às 6:50 da noite. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca.